E aí galera, beleza? O VG Beats não está gerando músicas com inteligência artificial. Eu gravei esse vídeo aqui, beleza? Porque eu gosto muito do VG Beats. Você que está assistindo deve gostar muito também do VG Beats. Então assiste esse vídeo aí, porque não é geração de inteligência artificial as músicas dele, beleza? Ele explica tudo direitinho aí. E se por acaso o VG Beats vê o vídeo, o VG, pode falar aí se você quiser que eu exclua ou algo parecido, pode falar. Mas eu gravei a tela porque eu gosto muito dos seus vídeos. Pô, eu sempre gostei das suas músicas e eu gosto muito também de ver você falando, porque você como pessoa, você é um cara show de bola. É isso aí, tamo junto. Qualquer coisa fala aí, beleza? Galera, então assiste o vídeo aí, porque ele explica tudo direitinho. Pô, sensacional, as músicas estão muito boas. Eu gostei muito da música do Broly, beleza? Porra, muito boa. Essa aí atual ficou incrível. Tamo junto. O vídeo é esse agora. E rapaziada, eu tô aqui pra me pronunciar pela última vez sobre esse assunto da inteligência artificial, tá? Vamos dar um baixo nisso, um ponto final, ok? Vou mostrar aqui meus pontos e só quero rebater algumas coisas que eu não concordo e mentiras que foram faladas também, que foram propagadas como verdade por aí, nos comentários aí, nas redes sociais e tudo mais. Meu objetivo é esse, não é te doutrinar, não é mudar sua opinião. Eu acho que cada um tem sua opinião e tá tudo certo, tá? Mas algumas coisas têm que ser colocadas da maneira correta, para que aí, se você discordar, que você discorde pelos fatos e não por especulações. Então o meu objetivo aqui é esse. Alguns pontos que eu quero rebater são: minha voz é inteligência artificial, tá? Quem trabalha com inteligência artificial não está fazendo nada, está dando só um clique e aparece tudo. E o outro, liberdade de escolha. Cada um tem que ter a liberdade para fazer o que quiser. Tipo assim, pode ser o uso preguiçoso da IA, pode ser o que for. Ninguém tem o direito de querer mandar no conteúdo do outro. Então a escolha é de cada um. E não tem essa de regra, tá ok? Então quando eu falo desse tema de inteligência artificial, tipo assim, eu falo com uma leveza muito grande, porque eu estudei tudo sobre inteligência artificial e eu descobri que não existe só o uso, que é o que a galera associa sempre quando você fala inteligência artificial, que é o uso que você não faz nada, que tu pega, chega, clica e cria uma coisa ali, ela cria aleatória, com base em banco de dados e tudo mais, e não é isso, tá bom? E eu descobri que existe a forma profissional. Quando eu falo forma profissional, é porque profissionais da área da masterização, da produção de música, de beat e tal, estão já usando no mercado. Tanto que eu fui procurar conhecimento nesses profissionais, eu fui estudar com esses caras, entendeu? Eu fui ver vídeos desses caras, curso desses caras, porque eu sei que isso não é mais uma brincadeirinha, não é só a brincadeirinha do cara leigo que vai ali, ou do cara que não tem envolvimento com arte nenhuma, com música, e vai lá e gera qualquer coisa. Existe realmente já um mercado profissional dessa área, é um mercado que eu estou me atualizando. Então a gente vê que, principalmente na cena geek, muito mais na cena geek do que qualquer outro nicho que eu tenha visto, a inteligência artificial ela é quase que vista como uma droga. Então é meio que um crime, tá? A galera usar. E cara, não é nada disso, eu não concordo com isso. Esse é meu ponto e é um ponto que eu vou manter até o fim. Eu não concordo, eu estou fazendo uso dessas ferramentas nas minhas produções, eu participo de tudo, desde a criação do beat e tudo, com as ferramentas de inteligência artificial. E no fim das contas, o meu conceito artístico está mantido e preservado ali em cada trabalho que eu faço, tá bom? O que muda aqui são processos. Os processos mudam muito dos convencionais e existe sim mais facilidade no processo, não na execução, porque a execução é tão difícil quanto, que é aquela coisa, eu sei como executar uma flexão de braço, mas se eu tiver que fazer 100 flexões de braço, é difícil, não é? Então é mais ou menos por aí, mas eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá, vamos seguindo. Então, tipo assim, a minha didática no vídeo não é muito boa, tá? Assim, para explicar coisas, então eu me enrolo muito. Então eu vou colocar aqui rapidão e peço, por favor, que vocês assistam, para vocês terem um conceito, porque depois vocês discordarem assim mesmo, pelo menos já sabem como é que funciona, tá, esse processo, e aí pode criticar, mas criticar da maneira correta, tá? Tendo uma nova visão do que realmente é feito. Então eu vou botar um trechozinho aqui de um profissional da área que trabalha já, que ele trabalha com produção musical, com mixagem, masterização e tudo mais, e ele também faz o uso das ferramentas, e ele vai dar aqui uma explicação para vocês como é que funciona na parte de criação de beat, tá? Eu vou mostrar, e aí depois a gente debate um pouquinho mais sobre esse assunto.
ferramenta que eu tenho usado muito, mas muito mesmo, é o Suno. Eu tenho usado o Suno não para fazer aquele create, de ficar criando a música toda, que ele vai lá e cria automaticamente com um prompt, porque basicamente você não vai ter controle de nada, você não fez parte da criação. Ele olhou para uma porrada de música que tem, né, o acesso agora ao catálogo todo da Warner Music, para poder olhar para as obras e para os fonogramas e falar, caramba, eu quero fazer isso, aquilo, então ele vai criar sozinho uma música. Agora eu utilizo uma ferramenta com muita frequência chamada Studio, que basicamente permite que você cante alguma coisa e troque o timbre daquele elemento. Vamos supor, eu tenho uma linha de trompete que eu quero fazer no hook de uma música, eu canto ela e de repente eu troco ela por um timbre do próprio Suno. Então ele transforma aquela linha igualzinha, a melodia igualzinha como ela tá com um trompete. E eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar desse mundo aqui dele e a gente vai colocar no nosso mundo já dentro do software que a gente já usa no dia a dia. Então, sobre a criação do beat, é esse processo que eu faço. Por isso que eu bato de frente com a galera dizer que eu não tô fazendo nada, que eu tô dando um clique e gerando. Não, porque eu tô fazendo. Eu tô criando a melodia, eu tô criando a estrutura, eu tô definindo a estética, eu tô fazendo tudo igual ele fez aqui. E criando cada instrumento individualmente, depois pegando todas essas faixas, colocando com um programa. Top demais, VG. Fazendo a mixagem, masterização, às vezes quando tá pronto, você volta de novo lá pro Suno, cria novos elementos, depois traz de volta. Isso até o próprio beatmaker, é ótimo pro próprio beatmaker fazer isso. Por quê? Porque ele pode já criar o beat dele ali no FL Studio, e aí ele quer um sample diferente, alguma coisa, que ele pode criar ali na hora que ele quiser, conforme a vontade dele. Tipo assim, isso flui muito a criatividade. Isso te dá uma perspectiva muito grande de executar coisas que você não teria com recursos mais limitados, como o instrumento virtual do próprio FL Studio, ou de um pack que você baixa, que ele é mais ali contido, mais fechado, não tem muitas possibilidades. Então por isso que eu não vejo isso aqui como uma coisa ruim. Aí se a gente começar a ir pelo discurso de mas não é você que está tocando o baixo, não é você que está tocando o violino, a guitarra. Cara, se a gente for por esse lado, fazer no FL, trabalhar com o modo tradicional, e eu não estou fazendo a crítica, isso aqui não é crítica, eu estou só fazendo ponderações. Trabalhar no FL também é a mesma coisa, a gente não está tocando um trompete. O trompete é um instrumento muito difícil de tocar. Então o artista que quer aprender trompete, ele tem que ter muitos anos de estudo para ele conseguir tocar de forma perfeita aquele instrumento. Só que a tecnologia te facilita de você ter esse instrumento virtual para tu colocar lá no FL Studio, por exemplo, e fazer o trompete da forma que você quiser, moldando ali, controlando. O que mudou aqui, como eu disse, não é que queimou etapas, não queimou etapa nenhuma, na verdade substituiu um processo. Em vez de eu ir lá no FL, ter o conhecimento do FL e mexer no programa FL Studio, moldando tudo ali, eu venho aqui com a minha própria voz, que é aquilo que eu tenho mais domínio, e executo as ideias que eu quero, tá? E aí a só vai lá e faz aquilo que eu tenho em mente. Então tem vários produtores que já vieram falar comigo, tirar dúvidas sobre isso. Produtor de beat, tá? Que quer saber como é que funciona, porque, cara, isso é muito da hora. Se você parar para analisar, isso aqui não é
tirar a arte da gente. Pelo contrário, cara. Tipo assim, eu tô usando, não é por preguiça, não é porque eu não quero pagar um beatmaker. Não, cara, é porque realmente me instigou, me deixou feliz. Tipo assim, eu consegui sair de uma estagnação que eu tava quando eu trabalhava só com beat fechado e alguém fazendo pra mim, onde o céu é o limite pra mim. Então, tipo assim, todas as minhas ideias, tudo que tá aqui, a maçaroca de ideia que eu tenho aqui, eu consigo colocar em prática e ver acontecendo no mesmo momento. Todas as minhas ideias malucas, as minhas coisas. Então não é porque eu tô não querendo pagar beatmaker, tô cortando gasto, não é nada por causa disso, é porque realmente eu gostei desse processo. Eu acho divertido, me tirou da zona de conforto, me deu mais possibilidade de poder expandir mais a minha criatividade. Então como que isso aqui tá me prejudicando, tá prejudicando a minha arte? Eu não concordo com isso, entendeu? O que eu queria dizer é que como muitos artistas estão pregando esse anti-IA, então tipo assim, manchando a imagem da IA só porque existe o uso sim do mal, vamos supor assim, o uso do mal, tá? Que é o uso que a galera só vai lá e dá um clique e gera tudo. Só que não existe só esse uso, existe esse uso profissional, que é o uso profissional, profissionais estão usando, não é um uso de brincadeira. Se existe curso, existe já profissionais aplicando isso na área, na prática, é porque é um uso profissional, não é um uso recreativo para brincadeira. Então vocês, com esse discurso, estão tirando essa possibilidade de muitos produtores, até da própria Cena Geek, que querem usar, mas tem medo de ser linchado, tem medo de tomar rede. Só que isso aqui vai evoluir. Imagina um cara com conhecimento. Se eu sou um cara leigo e já consigo fazer grandes coisas, mas imagina o artista, o beatmaker no caso, que tem um conhecimento, ele tem um dom, ele tem a experiência e ele tem um conhecimento. Imagina tanto de coisa que ele vai poder fazer aqui. Ele começa criando lá no FL Studio, aí quando ele precisa de um sample diferenciado, alguma coisa, ele vai lá, cria um sample, traz pro FL Studio. As possibilidades são infinitas, cara. Então, só deixando bem claro que isso é a minha opinião, é como eu enxergo. É por isso que eu digo pra vocês que eu enxergo de uma maneira muito leve, porque pra mim, cara, não fez diferença no meu conceito artístico. Eu continuo por trás de tudo, eu continuo sendo um arquiteto de tudo, eu estou criando ainda tudo, inclusive a minha própria voz, estou gravando, é tudo a minha voz. Eu vou já abrir um projeto aqui, mostrar para vocês também, mas eu achei importante a gente ponderar esse início aqui, de tirar esse conceito da rapaziada de achar que só existe o uso de um clique na IA. Não existe só o uso do clique, já existe um mercado real, profissional, atual na indústria moderna, já utilizando várias ferramentas de inteligência artificial em vários âmbitos, e que não necessariamente isso é substituição de nada, até porque, como eu disse, o leigo, ele sempre vai ter acesso à ferramenta, mas só um profissional vai conseguir usar ela de fato. É como eu dei o exemplo lá da câmera do celular pro rapaz lá, pro Taka, né? Um abraço aí pra você, Taka. Aquilo foi uma discussão bem de boa, a gente não se desrespeitou em momento algum, tá? Então o exemplo que eu ia dar ali é sobre esse medo que a galera tem que a IA vai substituir as coisas, que no caso isso não se sustenta, esse argumento não se sustenta, porque eu tenho o exemplo da câmera do celular, por exemplo. Quando surgiu a câmera no celular pela primeira vez, foi um impacto muito grande, porque antes só quem tinha câmera era rico ou fotógrafo. Mas quando surgiu a câmera, foi um impacto que todo mundo falou, nossa, vai acabar o emprego de fotógrafos. Os anos se passaram e isso se provou totalmente errado, porque o contrário aconteceu. O mercado de fotografia só aumentou. Por quê? Porque acesso à ferramenta, qualquer leigo pode usar a ferramenta. Ela é fácil, ela está aí para todo mundo. Como as IAs estão aí para qualquer um. Só que o leigo, ele só sabe abrir aqui a câmera do celular e tirar a foto. E a foto fica feia. Mas se tu der esse mesmo celular para um fotógrafo profissional, ele vai fazer misérias. Ele vai parecer que essa foto é tirada com uma câmera de 8K em estúdio com iluminação. Por quê? Porque ele tem o dom, ele tem o conhecimento e ele tem a experiência. Isso são coisas que ninguém tira de um artista que já trabalha há muitos anos. Ou que está começando também. Ah, VG, mas é ruim sim, tem que acabar com a IA porque tem o uso aí da galera que usa pra fazer um monte de porcaria e tal. Cara, tudo tem dois lados. E eu não passo pano pra isso não. Eu sei que existe esse uso mesmo, esse uso exacerbado e banal da inteligência artificial pra fazer coisas com clique e tal e postar em massa, que não é o meu caso. Mas eu acho assim, que é o seguinte, cara, você tem que dar a escolha para todo mundo tem direito de fazer o que quiser, cara. Deixa o cara fazer o que ele quiser, só não acompanha, não vê, tá bom? Porque o resultado por si só vai ser o termômetro para isso.
Quando você começa a usar as ferramentas dessa forma, a gente claramente começa a normalizar aquilo e isso começa a se tornar comum. Então você naturalmente vai começando a perceber as limitações daquele tipo de uso. E isso vai se refletir no próprio feedback desse cara. Com o tempo a galera vai estar lá reclamando, vai estar lá hateando ele, o próprio público. Então não precisa ninguém se juntar e dar hate no cara e querer proibir o cara de fazer nada. Cara, todo mundo ali vai fazer o que quiser e que assuma as suas próprias consequências depois. E como eu disse, mesmo que eu tenha estudado sobre as ferramentas, mesmo que eu esteja me adaptando a usar, aprendendo todo dia novas coisas, eu ainda sou leigo na área de beat. Então imagina se tem um cara, um beatmaker, o conhecimento dele e aplicar aqui, ele sempre vai estar um passo acima. Então esse é o meu argumento para achar que não vai acabar a área dos profissionais, porque os profissionais, como eu disse, repito, tem dom, tem conhecimento e experiência. Isso não se perde, cara. Isso ferramenta nenhuma tira, porque ferramenta não cria nada. Ferramenta ela só copia, ela só aprende padrões, ela não cria arte, ela não te dá talento, tá? Então, tipo assim, pra mim isso é um argumento que não se propaga. Agora falando sobre a voz, né? Agora vamos falar sobre a minha voz. Então a galera também começou a falar que não era eu cantando, que as minhas vozes eram uma inteligência artificial. E cara, aqui não adianta eu falar nada, eu acho que o mais importante é mostrar, tá bom? Então vamos ver aqui o projeto do meu último som, que é o do Omni-Man. Vamos lá. Então rapaziada, aqui temos aqui a pasta do Omni-Man, não reparei na bagunça do computador. Temos aqui a pasta do Omni-Man, vamos só conferir aqui quando ela foi criada. Aqui dia 25 de abril de 2026, então mais de mês aí, né? Então vamos abrir aqui a pasta. Para quem não sabe, eu faço a captação de voz até hoje no Sonar X2, porque é um programa antigo, mas é um programa onde tem uns plugins que eu não consigo fazer eles funcionar em nenhum outro software mais moderno. E esses plugins viraram meio que característica marcante da minha voz ali, que é um L3, ali uns plugins ali que fazem a minha voz ter essa estética que vocês conhecem há anos. Então por isso que eu continuo usando esse programa até hoje. Então tá aqui a pasta com tudo que foi criado, tudo que foi gravado, tudo que foi renderizado, tá tudo aqui, as tentativas e erros, né? Aqui tem a pasta de áudio, ó, com todas as gravações, tudo que eu fiz nessa música, então tem muito áudio gravado, né? A gente vê aqui. E agora a gente vai abrir o projeto lá e dar uma conferida, né? Vamos abrir o último projeto aqui. Isso aqui tem vários projetos porque a gente vai modificando e para não perder a modificação anterior, a gente salva como outro nome, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Então aqui com o projeto aberto do Omni-Man, né? Vamos só dar um play aqui. Mas aí o que mais pega é aqui, né? Que, tipo assim, a parte de rima, a rapaziada falou que é eu, né? A parte de rima sou eu, tá tudo ok, mas na parte de melodia, que aí eu não sou capaz de fazer a melodia, aí eu boto uma IA pra cantar por mim, ou então eu cantei de outro jeito e a IA foi lá e modificou, substituiu minha voz por uma diferente. Cara, a minha performance tá aqui registrada, tá? Eu vi caindo na palma da minha mão. Não entendi, me quem merece sobreviver. E quando o sol escurece, já é tarde pra morrer. Você pode odiar, ninguém vai me parar. Pô, VG, isso tá muito bom, velho. Só fazendo adendo que essa não é a versão que foi pro YouTube ainda, tá? Aqui foi o primeiro processo da minha criação, que foi onde eu captei a voz, onde eu botei a captação da voz. A gente já tem aqui vários plugins, mas muitos desses plugins, eles não... Tipo assim, é cópia um do outro. Então tem aqui um equalizador, depois eu usei outro equalizador para fazer uma outra equalização. E aqui compressor e tal, não é... Então os plugins que eu falei lá que são característicos da minha voz. Tem um autotune aqui leve, tá? Uso também o autotune, então para quem disse que eu tava criticando autotune, eu não tô criticando autotune, eu acho totalmente válido também. Eu só disse que eu não ia me limitar só ao autotune. Então aqui tem um autotunezinho aqui, mais leve, ali no 10, eu gosto de usar no 10 aqui. E aqui temos a voz, isso aqui é o back vocal, um dos back vocals que eu criei aqui, ó. Também. Tá tudo, ó, tudo minha voz. Então eu puxei aqui, ó, para ver o silêncio da gravação, ó, no back vocal. Bem mais baixinho, né? Aqui na voz é a mesma coisa, ó. Aqui, ó, tudo voz, tudo captação de voz, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, silêncio aqui, ó. Eu vi pés cair. Qualquer parte que eu tirar. Aí vocês vão ver, ó, gravação.
Ó, gravação. Tudo gravação aqui, ó. Gravação, ó, o silêncio. Então, tudo aqui é gravação. Ajudar o Ctrl+C para não bagunçar. Aqui é o falsete. Aqui em cima é o falsete. Olha só que legal que eu fiz no falsete aqui, ó. Então, eu comecei gravando o falsete daqui, ó. Aqui nessa parte de cima. E aí eu deixei só o final, porque só o final ficou bonito, né? E juntei com esse aqui de baixo. Que o começo ficou bom, mas o final ficou ruim. Como eu disse aqui, o final desse falsete tinha ficado ruim, ó. Ah, deixa eu desmutar o de cima, né? Ah, ficou sem vibrato, ficou feio, né? E aí eu pego, deixo lá de cima o início desse aqui, que ficou bom, e com o final desse aqui. Aí a transição da voz normal pro falsete ficou natural, ó. Isso é técnica de edição. Nem sempre a gente precisa fazer tudo na hora. Eu não sei fazer ainda a transição natural perfeita. Então eu uso o artifício da edição. Aqui tá meio cortado. O que acontece? Como eu gravei tudo na mesma faixa, o final de uma frase acaba entrando dentro da outra. E aí, ó, acaba cortando. Mas ficou assim mesmo no YouTube também, tá? Mas se eu puxar aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. Viu? Vamos voltar de novo aqui. Tá como tá. E assim. E o projeto tá aqui, ó. A voz tá aqui. Agora a gente vai fazer aqui um comparativo da versão crua com a versão pós-produzida que foi pro YouTube. Agora, como complemento, não é nada criado do zero, simplesmente é um complemento, um auxílio. Aqui eu criei os corais, tá? Eu vi prédios caindo na palma da minha mão, milhares morreram tentando. Tá aqui, a IA não tá criando nada do zero, ela tá fazendo com base na minha performance, ela tá me imitando lá em cima, apenas adicionando camadas a mais de back vocal, já que eu já tinha feito o meu back vocal aqui, tá? Ela criou mais camadas, assim como aqui no Eu Vi também, o início aqui, ó, que eu precisava de mais impacto na entrada, eu criei aqui. E aí soltando tudo fica assim esse resultado. No mais é isso, rapaziada. É basicamente isso. Então, rapaziada, esse é o processo que eu faço, tá? Não significa que você tem que concordar com o que eu expliquei. Eu só queria mostrar a verdade, ser transparente, mostrar o ponto de vista correto, tá? Pra não ter a especulação, não falar coisas em especulações como a galera que veio me atacar. E tipo assim, essa galera que veio me atacar foi proporcionada pelos artistas. Eu acho que os artistas, no mínimo, tinham que vir pelo menos conversar comigo pra saber
a real de tudo mesmo. E não, tipo assim, só ter uma especulação, porque quando você faz o tipo de comentário que vocês fizeram, galera, vocês dão margem pra galera interpretar o que elas quiserem. Então teve vários ataques aqui me falando que minhas músicas eram tudo pelo Gemini, pelo GPT, que não era minha voz, e que eu dava o que gerava. Teve gente até que desejou minha morte nos comentários aqui nas minhas redes sociais. Então, tipo assim... Porra é essa, velho? Sim. Não tô duvidando não, velho. Só tô falando, caralho, porra é essa, mano? Bizarrice isso aí. Não tô guardando nenhum ressentimento de nenhum artista, tá? Quero deixar bem claro do que se pronunciou. Vocês têm sua opinião e pode manter ela de boa, tá? Mas a mentira que foi propagada é que eu achei paia, entendeu? Então, só reiterando pra finalizar, não guardo ressentimento de ninguém, de nenhum artista. Então, rapaziada, então só reiterando pra finalizar, não guardo ressentimento de ninguém, de nenhum artista, até porque vocês expuseram a opinião de vocês sobre o assunto, tá? Só que sem informação nenhuma. Acho que devia ter pelo menos vindo perguntar, porque o que eu estou propagando aqui não é se o uso de A é correto ou não. Isso não é o tema. Eu já dei a minha opinião, vocês têm a de vocês, só que o que foi dito foram mentiras, tá? Dizer que eu não canto, que eu não sou capaz de cantar, tá? Que, tipo assim, eu sou só o cara do boom bap, sou só o cara do rap, eu nunca vou poder evoluir, nunca. Cara, eu sempre cantei, tá? É porque eu gosto do rap. Eu gosto do rap, eu gosto das rimas. Só que agora eu tô aplicando mais as melodias, mas eu sempre cantei. Tanto que no meu canal, pode procurar vários sons antigos aí. Eu já faço coral, eu já faço melisma, faço screamo, faço tudo que vocês veem. É só pesquisar nos meus vídeos, procurando meus vídeos antigos, vocês vão ver que eu já faço, tá? Tem o rap da velocidade mesmo, eu esqueci o nome, velho. E quais são os personagens, mas eu lembro que o VGBeats teve um dia que publicou esse rap, e aí ele tirou, e aí depois ele publicou de novo. Então, o que realmente me ofendeu foi só isso, de dizer que eu não sou capaz, tá? Então, para finalizar, mostrei para vocês todo o meu processo, tanto de criação do beat, como eu tô fazendo, como eu tô fazendo as minhas músicas, minhas melodias, e, tipo assim, esse é um processo que muitos artistas já fazem, inclusive teve a discussão lá no Twitter, muita gente já falou. O próprio Dalu admitiu que ele também usa para fazer corais. Não que ele usou sempre, ele usou uma vez ou duas, não sei. Também não importa, porque eu não vejo problema nenhum nisso, eu não vejo problema nenhum em usar. Eu não vejo problema nenhum em alguém usar, em alguém fazer. Quando é nessa função de auxílio e tal, da mesma forma que eu uso, ou da forma profissional, aí a pessoa já pode discordar da questão dos beats e tal, ok, tá todo mundo com sua opinião, mantendo sua opinião e tá tudo de boa, tá ligado? Mas acho que é isso, acho que não tem mais nada pra falar, acho que eu não vou mais me pronunciar nada sobre isso. Eu espero que pelo menos esse assunto morra. Cara, eu só quero paz, tá? Quero paz com todo mundo, eu quero que todo mundo progrida, que todo mundo continue trabalhando e seja feliz, ok? Galera, Pra finalizar, galera, eu esqueci de falar um último ponto, tá? Agora, dessa vez é pra acabar, tá bom? É que um dos artistas, o Neco, tá? Eu vou citar vocês, cara, porque tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Então eu vou citar vocês. O Neco, quando ele fez o primeiro post dele, ele falava que havia umas inconsistências na minha voz, tá? Por mais que eu cante, tava com estética de Cara, a ferramenta que eu uso, ela afina. Se ela afina, ela modifica a voz. O que a ferramenta prega pra mim é que ela está modificando e não substituindo. Então, só que ela muda um pouco a característica. Como eu não uso isso na voz inteira, eu não uso na voz toda. Vocês viram a minha performance ali. Eu uso apenas, tipo assim, mando a minha performance, ela me devolve a performance toda polida, mas eu só deixo o que está mais bonito, mais equilibrado, mais afinadinho, em alguns momentos, em algumas finalizações de frase, em alguns finais. Então, por isso que às vezes o cara pode perceber a estética mudando, porque sai da minha voz crua e entra aquela voz tratada. Então, a gente pode ver aqui que existem ferramentas, tá, no mercado que fazem o processo de afinação. Okay? Afinação e não substituição. Eu conheço aquela IA. Calma aí. Que não altera. Quer ver, ó? Então, a gente pode ver aqui que existem ferramentas, tá, no mercado que fazem o processo de afinação. Okay? Afinação e não substituição, que não altera. Então, aqui, ó, o próprio template... Cadê, mano? Deixa dito, assim, de fazer aqui o... Até deixei aqui, na verdade, né? Já deixei aqui, ó. Então, deixa eu só colar pra mostrar aqui a mesma coisa, né? Controlar. Ctrl-V. Então, aqui, ó. Envie seus vocais brutos e receba faixas com correção de afinação e qualidade de estúdio instantaneamente, sem necessidade de software caro ou conhecimento técnico. Então, existem as ferramentas que fazem esse processo. Então, rapaziada, é isso. Acabou o assunto. Pelo menos
gravados, eu não vou mais me pronunciar sobre ele, tá? Porque eu já deixei tudo claro aqui pra vocês como é meu processo, tá? Beat eu faço ali no Suno, a parte de afinação já é outra coisa que não tem nada a ver, entendeu? Também não cabe a mim aqui, acho que não tem por que tá divulgando nada, não tem por que tá falando nada. Tipo assim, já abri projeto, já é uma coisa que já é bastante invasiva, assim, tem que fazer, mas precisou ser feito, né? Porque pra pelo menos mostrar meu ponto e tirar essas inverdades que estavam sendo faladas aí a meu respeito sobre minha voz. Então é isso, galera. Bom, desejo tudo de bom pra todo mundo, tá? Uma boa semana aí pra todo mundo. E vamos pra dentro, vamos trabalhar e vamos ser felizes, é isso que importa, tá? Tamo junto, VG Beats, é nóis.